A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Edgar Radeski, pastor na Igreja Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim, bem no norte do Rio Grande do Sul. E é um prazer enorme estar participando nesse grupo que está compartilhando a palavra de Deus e estudando o livro de Provérbios. Nosso abraço, nosso carinho ao pastor Ivan, pastora Marlene e a todos que integram direto ou indiretamente esta equipe. Minha missão é podermos compartilhar, meditarmos um pouco no livro de Provérbios, no capítulo 17. Amém? Vamos lá? Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de brigas. Aqui nós podemos ver a importância de termos um ambiente de paz. Cristo, na essência da sua pregação, da sua mensagem, trata justamente isso. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não adianta nós termos boas intenções, nós termos até metas no ministério, na igreja, com os amigos, se não conseguimos viver num ambiente de paz, num ambiente de reconciliação. Aqui nós vemos, no início desse capítulo, a importância de nós estarmos vivendo e levando adiante um ambiente de paz. Nesses dias tão turbulentos, nesses dias de tanta opressão, na verdade, que nós vemos as pessoas vivendo, que a misericórdia do Senhor e a nossa comunhão com o Deus vivo possa verdadeiramente irradiar esta paz que excede todo o entendimento. Quando estamos convivendo com pessoas doentes, oprimidas, machucadas, pessoas de fora da igreja e dentro também, com muitas restrições, com um entendimento diferente da política, dos governantes. Em tudo isso, nós podemos aprender, ao trazermos esta palavra para a nossa vida, da importância de nós estarmos envolvidos nessa paz. Essa paz que o mundo não pode dar, essa paz que não podemos comprar, mas na nossa comunhão com os irmãos, na nossa convivência com pessoas também de ideias diferentes, de um posicionamento diferente, que nós tenhamos esse equilíbrio com a presença de Deus em nossa vida para promulgarmos, para promovermos a paz no ambiente onde nós estamos. Glória a Deus, glória a Deus. O versículo 3 diz assim: o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Com certeza, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que estamos sendo provados. O nosso coração está sendo provado, a nossa fé. E nós sabemos que é preciso muito fogo, muito calor para poder provar o ouro e a prata. E da mesma forma, meus irmãos, muitas vezes é necessário o fogo da provação para que nós, cristãos, sejamos provados e purificados. Nós vemos no contexto da palavra de Deus que é através das provações que somos purificados, que somos colocados num nível mais alto, num nível mais pertinho de Deus. O apóstolo Pedro mesmo diz lá em 1 Pedro 1,7 que a prova da nossa fé mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo. Então Deus está dizendo através desse versículo: o crisol prova a prata, mas o Senhor prova os corações. Graças a Deus. Irmãos amados, que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, nós possamos ser provados e aprovados. Que nós possamos avançar continuando com as nossas lamparinas completamente cheias do Espírito Santo de Deus, do amor do Pai, porque breve Jesus voltará. Muito breve
seremos arrebatados no piscar de olhos. E nesse momento em que estou gravando esse vídeo, exatamente hoje começou a ofensiva da Rússia para cima da Ucrânia. Vamos orar, meus irmãos, pela Ucrânia, irmãos nossos, pessoas que estarão sendo agredidas com essa guerra, porque a guerra não soma em nada. E que nós estejamos também atentos em oração, porque é uma guerra que está sendo travada muito distante daqui, milhares de quilômetros daqui, mas ela nos afetará, direta ou indiretamente. E também esse dia que estamos vivendo, dessa provação, é uma provação da nossa fé, que nós estejamos atentos, olhando para os sinais que estão acontecendo, porque Cristo já anunciou que antes da sua volta, os sinais seriam intensificados. E essa guerra que estamos vivendo hoje também é um grande sinal para que estejamos prontos para o dia da volta do Senhor Jesus. Vamos ler também, meus irmãos, o versículo 5. Provérbios 17:5 diz: quem zomba do pobre insulta aquele que o criou. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Nós sabemos, meus irmãos, que os dias atuais a gente até convive com pessoas que são cruéis, pessoas que são zombadores. E Deus está aqui nos trazendo um alerta que quem zomba do pobre está insultando aquele que o criou. Estamos vivendo um momento também bem próximo, né, de calamidades, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Milhares de irmãos e irmãs que foram assolados por aquela chuva. E isso me faz lembrar também, meus queridos, que muitos ainda não acreditam naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor nunca mudará e ela nunca volta vazia. Quando nos deparamos com pessoas que não acreditam que aconteceu o dilúvio sobre a terra, podemos ver, o dilúvio, ele aconteceu com 40 dias de chuva sem parar, dia e noite. E lá no Rio de Janeiro, com apenas algumas horas, simplesmente destruiu, alagou, inundou. Eu comento isso para que a nossa fé seja fortalecida, crendo nas Escrituras, crendo na palavra de Deus, e também que estejamos atentos para não zombarmos dos pobres, daqueles que têm menos condições que nós, porque Deus também criou eles, e Deus se importa com eles. Que nós sejamos pessoas sempre equilibradas, tendo temor em Deus e nunca pensando em rebaixar o próximo, mas amar. A Bíblia também diz que aquele que se humilha será exaltado, então que nós possamos considerar sempre aqueles que convivem conosco, que eles estejam numa posição mais alta que nós, exaltando, abençoando a vida do nosso irmão. Quando passamos para o versículo 10, porque seria impossível nós comentarmos sobre todos os versículos desse capítulo, o versículo 10 me chamou muito a atenção, pois diz assim: uma repreensão cala mais fundo em quem tem juízo do que 100 chicotadas no insensato. Uma chicotada, ela gera uma marca. E nós sabemos, meus irmãos, que o Evangelho, ele gera marcas maravilhosas em nossa vida. Marcas profundas, marcas de transformação, de restauração, marcas que Deus vai transformando o nosso caminho, uma vida pregressa num caminho de bênção, de conquista e de edificação. Meu desejo é que nesse tempo que estamos vivendo, você possa usufruir disso, de marcas profundas, não de sofrimento, angústia e dor, não de chicotadas por ser uma pessoa insensata,
mas que carreguemos marcas de vitória, de aprovação, porque os passos de um homem bom, diz a Bíblia, são confirmados pelo Senhor. Aleluia! Quando nós vemos o versículo 9, diz assim: quem encobre a transgressão fortalece a amizade, mas o que insiste no assunto separa os maiores amigos. Nós estamos vendo muitas pessoas procurando passar somente uma imagem que está tudo bem, tentando encobrir pecados, falcatruas e coisas que não agradam a Deus. Vamos nos afastar de todas essas práticas, amém, meus irmãos? Vamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, e prosseguir a nossa jornada firmados na palavra do Senhor. Não devemos encobrir nossos pecados. Pelo contrário, João escreveu lá nas cartas, dizendo que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Aleluia! Que você possa nesse momento usufruir disso, dessa promessa, dessa bênção. Confesse seu pecado. Admita a área que você vacilou, que você errou, e apresente a Deus em oração. E Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, estabelecendo um novo tempo, um momento bem melhor na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quando lemos o versículo 13, diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Como temos reagido, respondido às necessidades das pessoas que se aproximam de nós? Afinal, somos filhos de Deus. Temos uma nomenclatura que somos homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, transformados. Mas, meus irmãos, aquele que paga o bem com o mal não se afastará da sua casa. Vemos aqui a colheita. Como diz a palavra do Senhor, tudo aquilo que o ser humano semear, isso também ceifará. Que através desse capítulo de Provérbios nós possamos estar atentos, sempre lembrando de que nossas atitudes, nossas palavras estão fazendo uma semeadura, e que nós possamos fazer sempre boas semeaduras para que as pessoas sejam alcançadas, abençoadas, e nós estejamos cumprindo com o propósito de Deus na nossa vida. O versículo 14 diz algo muito bacana. Começar uma discussão é como abrir uma represa. Por isso, desista antes que surja o conflito. É como Deus dizendo para nós nesse dia: tenha calma, tenha calma. É quase impossível, né, meus irmãos, não acontecer uma discussão aqui, outra lá, dentro de casa, numa reunião, numa negociação. A discussão é a troca de ideias, mas a Bíblia está nos orientando aqui, essa palavra inspirada pelo Espírito Santo, para que nós possamos evitar as discussões. Evitar se envolver em questões que não vão levar a nada, porque é como uma represa, diz a palavra, né? É como abrir uma represa. Então, vamos ter calma e evitar conflitos, né? Porque as discussões acabam diminuindo as defesas do nosso organismo, a imunidade vai lá embaixo. Então, que nós possamos seguir esses conselhos maravilhosos da palavra do Senhor. Diz o verso 15: o Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Aprendemos o quê? O nosso Deus é um Deus de justiça e nós devemos abominar a injustiça.
ficar longe de atitudes, de posicionamentos que gerem injustiça. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Como a palavra dele nos coloca no prumo, como a palavra do Senhor alinha a nossa vida às coisas que são boas, às coisas que são agradáveis. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós vemos no versículo 17, o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Como é interessante e necessário nós termos bons amigos. E que amigo você é? Você é uma pessoa confiável? Os irmãos da igreja podem confiar em você naquilo que você diz? Quando você promete, olha, tal dia, não conta comigo, eu vou lá, eu vou me envolver. Ou, pense nisso. Porque nós carregamos, meus queridos irmãos e irmãs, um testemunho na nossa caminhada. E o testemunho que fala mais alto não são os discursos, as pregações que fazemos, mas a maneira como nós caminhamos, como vivemos. Existe uma grande diferença entre você conhecer alguém e você ser um verdadeiro amigo. E a maior evidência de uma amizade genuína é a lealdade. Assim como somos leais a Deus, fiéis a Deus, que nós sejamos também com as pessoas, que nós possamos ser, meus queridos irmãos, amigos o tempo todo, poder valorizar as amizades e abençoar aqueles que estão perto de nós. Bem, está terminando meu tempo aqui. Eu quero passar agora para o versículo 22 pode ser. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aqui nós podemos ver também o poder da motivação. Nós temos problemas a serem resolvidos, doenças para serem tratadas, sermos curados por Deus, e muitas vezes a nossa motivação vai para o beleléu, mas com fé em Jesus, olhando para a cruz, o ato de amor que nos trouxe vida eterna, nos trouxe transformação, aleluia, isso gera sim uma motivação incomparável, e é essa motivação que as pessoas estão esperando de nós, meus irmãos. Um posicionamento motivado, uma alegria que fortalece. Muitas vezes pessoas que estão na nossa igreja correndo para lá e para cá, quando elas vêm para participar de um culto, naquele tempo ali, naquelas 2 horas que a pessoa passa ali na igreja, um sorriso, um abraço, uma palavra pode gerar uma motivação para ela continuar várias milhas na sua jornada cristã. Aleluia, glória a Deus. E para concluir, vamos para o último versículo, Provérbios 17 e 28. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Deus amado, como a gente tem falado demais, né, irmãos? Falamos. Temos dica para tudo, ideia para tudo, sugestão para tudo, mas a palavra vem nos confrontar nesse momento, dizendo: vamos ouvir mais, vamos dar mais atenção e deixar um pouco menos o nosso pronunciamento, a exposição das nossas ideias. Tem um ditado que diz até que a pessoa calada se torna um poeta. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixarmos de falar algumas coisas nos deixará numa posição mais confortável, uma posição melhor, porque a palavra está dizendo: o insensato, quando se cala, é tido por sábio. E muitas vezes nós temos um posicionamento, né, uma situação em que a pessoa fica afoita para querer dizer, para querer expor,
e acaba sendo visto com maus olhos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meu carinho, meu abraço a todos vocês, de todas as cidades, de todas as regiões do Brasil, que você possa ser sal, ser luz. Ser sal fora do saleiro. É muito fácil ser sal, fazer a diferença dentro da igreja, mas vamos fazer a diferença fora, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa disposição em fazer o melhor na obra de Deus. Amém, meus queridos? Eu quero fazer uma oração com vocês. Soberano Deus, muito obrigado por esses minutos que pudemos compartilhar a Tua palavra no livro de Provérbios 17. Eu oro abençoando todos os irmãos e irmãs, para que tenhamos vida, saúde abundante, para que tenhamos paz no coração, para que sejamos sempre bons amigos àqueles que necessitam e que tenhamos esta sabedoria de ficarmos calados, sem falar em muitos momentos, porque isso é bem melhor. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus irmãos. Um abraço.